Para a gente começar a contar essa história, precisamos voltar a 1987. Me permita contar brevemente a criação e implosão do Clube dos 13. Em 1987 havia um imbróglio sobre a organização do Campeonato Brasileiro, problema que se iniciou por conta do campeonato de 1986 e pela crise financeira da CBF, presidida na época por Otávio Pinto Guimarães e Nabi Abichedi. Por conta da indefinição para a organização do Campeonato Nacional de 87, os 13 primeiros clubes do ranking da CBF se uniram para criar o Clube dos 13. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. O doutor Otávio foi ao Jornal Nacional da TV Globo e disse: este ano a CBD, ou já era CBF, a CBF não tem condições de organizar o campeonato nacional. E hoje nós não contamos nem com 400 mil dólares convertidos em cruzados para organizar o campeonato. Esses clubes conseguiram vender os direitos de transmissão, patrocínios, custeio das viagens, arbitragens e etc. Em resumo, todo mundo sabe o que aconteceu. A CBF quis tomar a frente da organização do Brasileiro posteriormente, criou um novo módulo, equivalente à Série B, e mudou o regulamento com o campeonato em andamento, que passou a prever um cruzamento. O Flamengo foi campeão do módulo verde, a Série A, mas o Sport, campeão do módulo amarelo, Série B, passou a reivindicar o título. Ao longo dos anos, diversos clubes que apoiaram Flamengo e Internacional para não jogarem o cruzamento, roeram a corda e passaram a questionar o que eles aprovaram em arbitral. O Flamengo é o legítimo campeão brasileiro de 87, mas não é sobre isso que quero falar. Após esse campeonato, a CBF voltou a organizar o Brasileiro e o Clube dos 13 se tornou um bloco político e comercial que negociava os direitos de transmissão. A instituição só voltaria a organizar um Brasileiro em 2000, com a Copa João Avelange, por conta dos problemas que a CBF enfrentava na época. Agora, vamos pular para 2011. Com dificuldade de se chegar a um consenso com a Globo, o Clube dos 13 resolveu abrir uma licitação pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2012 a 2014. A licitação foi vencida pela Rede TV com uma proposta de R$1,5 bilhão de reais. O anúncio foi em março de 2011, mas já haviam 2 grupos divididos e o Corinthians havia deixado o Clube dos 13 em fevereiro, seguido posteriormente por Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Sem querer aceitar o acordo, outras agremiações foram se desfiliando para negociar de forma individual os seus direitos. Em abril, o Flamengo fechou com a Globo de forma individual a venda dos direitos do Campeonato Brasileiro dos anos de 2012 a 2015. Estima-se que os valores chegavam a R$120 milhões. Em agosto do mesmo ano, Patrícia Amorim assinou um aditivo que prorrogou o acordo até a temporada de 2018. Lembrando que os valores eram corrigidos ano a ano, seguindo as variações do IPCA. Todos os clubes fecharam com a emissora carioca e o Clube dos 13 foi implodido. Fica claro que os clubes viram na ocasião que era bem melhor negociar de forma individual, pois estariam lutando diretamente por seus interesses. Em 2016, já no segundo triênio de Eduardo Bandeira de Melo, foi assinado e aprovado um novo contrato. Os valores variavam de 170 a 200 milhões de reais anuais. Segundo a própria direção atual, o atual contrato do Flamengo chegou a pagar até 292,3 milhões de reais, considerando o novo modelo de divisão adotado. Coda de 40% dividida igualmente entre os clubes, 30% por performance e 30% por audiência. Tudo lindo, mas aí chegou 2020. Em junho, o país vivia sob restrições por conta da pandemia do coronavírus. O futebol estava parado desde março. O Flamengo vinha desde janeiro discutindo o contrato de renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca com a Globo. A emissora queria pagar 18 milhões de cota fixa a cada clube considerado grande. Segundo Rodrigo Matos, colunista do UOL, o Flamengo pedia 4 vezes mais, algo em torno de 72 milhões de reais. Não houve acordo e os jogos do clube não tinham transmissão por conta da legislação da época, que obrigava que uma partida só poderia ser transmitida se os 2 clubes envolvidos tivessem vendido seus direitos para uma mesma emissora, independentemente de ser mandante ou visitante. Após encontros em Brasília com Bolsonaro e a articulação de Rodolfo Landim, segundo o próprio,
o presidente da República assinou a MP do mandante, que inicialmente era chamada de MP do Flamengo. Isso ocorreu em 18 de junho de 2020, mesmo dia que haveria o retorno do futebol brasileiro, na partida entre Bangu e Flamengo, pela 4ª rodada da Taça Rio do Carioca. Ele estava ao vivo no programa Os Donos da Bola Rio, quando a medida provisória foi publicada no Diário Oficial. Eu expliquei isso para o presidente, falei para ele como ocorre em vários outros países, em várias outras ligas, aonde o clube mandante, ele tem o direito de transmissão dos seus jogos. Então, assim, o Flamengo vai jogar, por exemplo, agora à noite com o Bangu. O direito de transmissão, o mandante é o Bangu. Então, o Bangu, se ele vendeu o direito de transmissão para alguém, esse alguém terá o direito de transmitir. Quando o Flamengo for mandante do seu jogo, ele poderá vender para qualquer um, ou ele transmitir. Se a gente fizer essa modificação, e não apenas para aquele que já detém dos outros 11 times. O presidente entendeu isso, disse que ia agir rapidamente, e eu recebi a notícia aqui de que ele acabou de publicar no Diário Oficial uma medida dizendo que que está estabelecendo que o direito de imagem de um clube é do mandante do jogo. Uma boa notícia para os torcedores é o seguinte: a rede de televisão que detém os direitos do Bangu e de todos os demais clubes, ela está liberada para passar à noite o jogo. Ela só não passará o jogo se ela não quiser. A Globo não transmitiu o jogo entre Flamengo e Bangu, mas Landim prometeu que o jogo contra o Boa Vista, marcado para o dia 1º de julho, seria transmitido com imagens, nem que fosse na Flá TV. Na semana seguinte, a Globo entrou com um pedido liminar para impedir que o Flamengo transmitisse a partida com imagens no seu canal do YouTube. Do pedido de liminar, de tutela por parte da Rede Globo, para que o Flamengo não transmita, não possa transmitir via judicial, via decisão judicial, mesmo que liminar, as suas partidas no Campeonato Carioca, baseado na MP 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, em que dá os direitos de transmissão somente ao mandante da partida. E como o Flamengo não tem um contrato de venda, de direito de transmissão à Globo no Campeonato Carioca, o Flamengo se sente no direito de transmitir sua partida. Isso vem gerando uma enorme debate, enorme polêmica, e todo mundo sabia que isso ia parar na justiça em algum momento. E de qualquer forma, parece que o juiz já deu uma decisão de que quer ouvir o Flamengo antes de tomar alguma medida com relação ao pedido da Globo. O Flamengo se defendeu, a Globo teve seu pedido indeferido e a partida contra o Boa Vista foi transmitida, sim, na Flá TV. No dia seguinte, dia 2, a Globo anunciou a rescisão de contrato de transmissão do Campeonato Carioca, alegando quebra de exclusividade. E isso aí rendeu alguns anos de briga na justiça também junto à FERJ. Desde então, os clubes nunca mais conseguiram vender os direitos do Carioca com valores semelhantes ao que chegaram a ser pagos pela Globo. A FERJ nem paga mais premiação, a última vez foi justamente em 2020. Ainda vale lembrar que o Flamengo vendeu algumas partidas para o MyCujo, um aplicativo de transmissão de futebol. Era grátis aos sócios torcedores, mas o público geral tinha que pagar R$10. Um projeto de lei começou a tramitar no Congresso Nacional e, junto com outros clubes, o Flamengo passou a fazer lobby pela sua aprovação. Em julho de 2020, uma nota assinada por diversos clubes e pela direção publicada no site oficial do Flamengo defendia a MP e a criação da lei sob os seguintes argumentos. A nova lei traria concorrência no mercado, mais jogos exibidos na TV e autonomia dos clubes para negociar seus direitos. Abre aspas. Porque os clubes apoiam a MP 984 e a criação da lei de democratização das transmissões de futebol. A situação anterior impedia, por exemplo, que mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro fossem exibidos na TV fechada. Com mais partidas sendo exibidas, teremos um futebol mais democrático, mais acessível e mais barato. 2. Porque ela empodera os clubes a negociar seus direitos e incentiva a união entre as equipes. Esse formato prevalece nos principais mercados de futebol do mundo. O Brasil está pronto para esse passo libertador, que certamente será o ponto de partida para outros aprimoramentos. Com a MP, quanto mais os clubes estiverem unidos, mais vão ganhar.
3. Porque a concorrência vai aumentar. O modelo que vigora no Brasil gerou concentração do futebol nas mãos de poucos investidores. Consequentemente, não alcançou todo o seu potencial e ainda gerou distorções no seu modelo de distribuição. A MP viabiliza a entrada de novos investidores do mercado sem afastar os atuais, aumentando a disputa. E isso é bom para os clubes e melhor ainda para o torcedor. 4. Porque devemos seguir o exemplo de quem fez e deu certo. A legislação anterior tinha mais de 50 anos e não refletia uma forma moderna de negociação dos direitos esportivos. A ampliação de investimentos gera aumento de receitas para os clubes, viabilizando a manutenção dos nossos craques por mais tempo no país, além do investimento em estrelas internacionais. Em resumo, os torcedores ganham com o fim dos apagões de jogos, com mais craques em campo e com um melhor espetáculo no Brasil. Os clubes ganham com mais liberdade e receitas, e o país ganha com os clubes mais sólidos financeiramente, maior geração de empregos e crescimento de impostos pagos ao governo. Fecha aspas, dizia a nota. O Flamengo seguiu fazendo campanha nas redes sociais até sua aprovação no Congresso e sanção em 2021, assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Também é em 2021 que surge a ideia de colocar em prática a criação de uma liga brasileira para que os clubes passem a ter maior influência na criação do regulamento do Brasileirão, das séries A e B, captação de novas receitas, calendário do futebol e diminuição da força política das federações estaduais. Daí surge a Libra, Liga do Futebol Brasileiro. 40 clubes, sendo 20 da Série A e 20 da Série B, formam a bancada inicial. Diversos clubes entraram em rota de colisão por conta dos valores dos direitos de transmissão e deixaram a Libra. Foi formada então a LFF, inicialmente Liga Futebol Forte, mas agora Liga Forte União. A partir daí se formou 2 blocos comerciais econômicos que discutem prioritariamente sobre os direitos de transmissão. Não há debates sobre regulamentos, fair play financeiro, calendário, só se fala em valores oriundos da venda de direitos de televisionamento do Campeonato Brasileiro. Qual o posicionamento da Libra ou da Liga Forte União sobre a não paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América de 2024, por exemplo? Não há. Sobre a ruptura da Liga em 2 grupos, Silvio Matos, CEO da Libra, justificou como sendo um movimento natural e usa a Premier League como exemplo, mas sem dizer que entre o início da ideia de se criar uma liga na Inglaterra e sua criação de fato, não houve divisão de blocos. Para resumir, a ideia de se criar a Premier League surgiu no fim da temporada de 1990-91. Em julho de 91, os clubes assinaram os princípios básicos para sua criação e na temporada seguinte, 92-93, ocorre sua primeira edição. Foi preciso um pouco mais de um ano para colocar em prática. Vale lembrar também que, além do apelo financeiro, havia pressão política e sociais para tais mudanças no futebol inglês. Aqui já se vão 3 anos desde o surgimento da Libra, que já sofreu ruptura, e nada de uma união com a Liga Forte União, e muito menos a criação de uma liga do futebol brasileiro. Em fevereiro de 2023, a Liga Forte União fechou um acordo com investidores, e em março de 2024, a Libra fechou um acordo com a Globo pelos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029. Isso ocorreu no dia 8 de março e os clubes teriam 30 dias para apresentarem alguma proposta de alteração. O Conselho Deliberativo do Flamengo só foi convocado extraordinariamente no dia 3 de abril, uma quarta-feira, para se reunir no dia 8, segunda-feira seguinte, e deliberar sobre a proposta. O contrato ficou disponível para consulta a partir desse dia. Na mesma data, o contrato foi encaminhado às comissões de Finanças, Jurídica e ao Conselho Fiscal para análise e elaboração dos pareceres. E aqui vale ressaltar que os pareceres também deveriam estar disponíveis junto com um contrato para consulta dos conselheiros. E vale lembrar também que houve parecer que só ficou disponível para consulta às 17 horas do dia da reunião, que teria início às 18h30 em sua primeira chamada. Em tese, o Conselho teve 5 dias para analisar um contrato complexo e as comissões um pouco menos para apresentar um parecer técnico. Foi com pareceres técnicos, tá? Foi o que o Goulart falou, são pessoas capacitadas, pessoas ali profissionais, então pessoas também voluntárias como a gente, que doam o nosso tempo.
Nos grupos de WhatsApp, conselheiros começaram a questionar não só os valores do novo contrato, mas algumas cláusulas. Uma tabela comparativa começou a circular, como publicado pelo Mundo Rubro-Negro, que trazia as desvantagens do Fla perante a Globo. Em defesa, o vice de marketing e comunicação Gustavo Oliveira se posicionou com um texto replicado nos grupos. Em suma, seu texto criticava a lei do mandante, dizia que os 19 jogos do Flamengo têm um valor maior no novo acordo, que para garantir um mínimo só se vendesse os direitos por 50 anos, que o clube não tem mais exclusividade dos seus jogos e que o modelo de pay-per-view não tem a mesma arrecadação do passado. Já Rodrigo Duns, vice-geral e jurídico, defendeu a Globo em seu texto, exaltou a diferença do rubro-negro para os rivais, o modelo de distribuição de receita do contrato e criticou as experiências que a direção teve em vender jogos no Maicujo e na Flá TV+. E o que os conselheiros questionavam? Como mostra a tabela divulgada pelo Mundo Rubro-Negro, 65% do contrato só será pago se no mínimo 9 agremiações aderirem, sendo obrigatório ter Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, considerados os 4 grandes maiores clubes. Sem Corinthians, situação atual, o valor cai para 55%. A Globo pode sublicenciar os direitos do Brasileirão sem pagar nada. Os clubes só serão ressarcidos se o valor for maior do que é pago no contrato atual. Mas, mesmo assim, isso está em aberto, não tem cláusulas específicas no contrato. Os clubes terão que voltar a discutir o modelo com a emissora. Outro questionamento sobre as cláusulas do contrato: se o mínimo de 9 clubes não for atingido, há a redução de 11%. Se Flamengo, Palmeiras, São Paulo ou Corinthians não estiverem na Série A, redução de 10% para cada ausência. Se novos times aderirem ao contrato, o valor de receita não se altera. Na parte de marketing, importantes questões sobre chamadas e inserções na TV fechada e aberta. No novo contrato, a emissora não tem qualquer comprometimento de mídia e marketing. Caso os times queiram fazer algo não previsto no acordo, terão que discutir com a emissora. Qualquer área nova a ser comercializada precisa de acordo com a Globo e os clubes não podem anunciar, seja na camisa, placas de campo e outros espaços, empresas de mídia concorrentes da Vênus Platinada. Por exemplo, o Flamengo, que já fez parcerias com a Amazon, não poderá fazer qualquer tipo de ação parecida. Isso foi classificado como limitação de direitos de marketing. Nos impactos gerais, a tabela fala em tratamento coletivo sem diferenciação, ou seja, a audiência e engajamento da torcida do Flamengo não tem qualquer diferença. O peso do Fla é o mesmo do Mirassol, por exemplo. Para mudar qualquer coisa na Libra, para discutir o contrato de maneira coletiva, depende da unanimidade do colegiado. Vamos agora às narrativas criadas pela direção do Flamengo para dizer que o novo contrato é mais vantajoso que o atual contrato de direitos de transmissão. Vamos começar pelo pay-per-view. Em sua apresentação no dia da reunião, o diretor de marketing Marcos Senna apresentou uma tabela comparativa com o que o Flamengo recebeu em 2023 e uma projeção para 2025. Ressaltamos que aqui estamos falando dos valores variáveis referentes ao pay-per-view. Segundo o executivo, o Flamengo recebeu no ano passado 43% de todo o valor arrecadado com pay-per-view, divididos em 21% com assinantes, totalizando 66,3 milhões, e mais 107,6 milhões de reais de garantia mínima, totalizando 173,9 milhões. O Flamengo saiu desse montante de quase 180 milhões para 21,8 milhões, considerando o novo modelo de 4,5 milhões em cotas iguais, 4,2 milhões em performance e 13,1 milhões por cadastro, assinantes que selecionam o seu clube de coração na plataforma. O valor da garantia mínima não foi incluído na soma total, pois, segundo a direção, esse valor não pode ser considerado perda, pois a Globo não o oferece mais, seja no contrato coletivo com a Libra ou individual. Aqui já mostra a diferença do que se pagava pelo pay-per-view ao que o Flamengo vai receber com o novo contrato e a perda da garantia mínima no somatório total, incluindo todas as receitas. O Flamengo também teve uma postura magnânima ao abrir mão de determinados privilégios que o Flamengo, por bem, conseguiu ao longo da sua história, contratualmente, né? Segundo o jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, a Globo promete pagar 40% da receita líquida do Premier dentro do que for arrecadado de abril a dezembro, quando o campeonato está em curso. Outra informação do jornalista é que os valores prometidos só serão repassados se a emissora fechar acordo com os outros 11 clubes da Liga Forte União. Caso não consiga, atualmente há 9 equipes, o valor é reduzido quase que pela metade.
O novo contrato prevê aumento nos valores fixos correspondentes às transmissões na TV fechada e aberta, porém, não há luvas como no anterior. Há um salto pago nos valores de cota igual de performance e audiência, ou seja, saiu de 118,4 milhões no contrato anterior para 197,2 milhões no atual, que vai ser válido a partir de 2025, mesmo sem as luvas. Somando os 21,8 milhões de pay-per-view mais os 197,2 milhões do fixo com TV aberta e fechada, chegamos aos 219 milhões simulados pela direção. Aqui vale uma importante observação. Esses valores projetados pela diretoria do Flamengo do novo contrato referentes ao ano de 2025 incluem o Corinthians. Como vimos, sem o Corinthians, temos uma perda de 10% do valor total. Quem apontou essa distorção foi a Comissão Permanente de Finanças, que fez a sua análise para a elaboração do parecer sem o Clube Paulista, trazendo os números para a realidade atual, como informou o site Mundo Rubro-Negro. A segunda narrativa se refere ao valor único de cada partida. Segundo o marketing do Flamengo, mesmo com o excedente do pay-per-view, cada partida do clube na legislação anterior, considerando as 38 partidas do Brasileirão, vale 7,7 milhões cada. Já no novo modelo, com os 19 jogos a que tem direito pela lei do mandante, esse valor salta para 11,5 milhões. Segundo o site Mundo Rubro-Negro, esses valores estão equivocados, já que quando o Flamengo assinou o contrato anterior, em 2016, diversos clubes ainda não haviam fechado com a Globo o contrato de pay-per-view. O Atlético Paranaense, por exemplo, foi até o fim somente com acordo referente à TV aberta, e que, no novo contrato, para receber o valor total, é obrigatória a participação de 9 clubes da Série A. Logo, o Flamengo não vende 19 jogos, mas 27. Segundo ele, o valor real de cada partida é de 8,1 milhões no novo acordo. Gustavo Oliveira, o vice de marketing e comunicação, chamou de narrativa a diminuição dos valores e questionamentos feitos às cláusulas desse novo contrato do Flamengo com a Globo, como mostramos no início aqui do nosso vídeo. Mas a Comissão Permanente de Finanças apontou também essa perda de 73,3 milhões em seu parecer, que sofreu alteração ao que foi apresentado no plenário e não continha essa subtração nos valores totais, segundo um conselheiro e publicado também pelo site Mundo Rubro-Negro. Ou seja, os valores reais não estão tão longe, do cálculo inicial de 80 milhões, apontado como uma narrativa. Em 5 anos, a perda será de 366,5 milhões se comparado ao contrato anterior. A direção do Flamengo moveu mundos e fundos para aprovar o contrato e emplacar suas narrativas. Além da alteração do parecer da Comissão de Finanças para esconder a perda de 73,3 milhões de reais, o parecer da Comissão Jurídica não ficou disponível para consulta dos conselheiros. Ele só foi encaminhado à Secretaria dos Conselhos às 17 horas do dia da reunião, que tinha primeira chamada às 18h30 horas. Marcelo Vargas, membro da comissão, participou de uma live à tarde, no mesmo dia da reunião, no canal Ó Meu Mengão, e revelou que ainda iria ao clube assinar o parecer. O Conselho Fiscal vai ler o parecer dele, que eu não sei, porque é um assunto interno, eu vou saber mais tarde, não faço parte hoje. A nossa Comissão Jurídica já está com o parecer pronto, eu nem assinei, vou assinar quando chegar. O texto da Comissão Jurídica continha diversas sugestões de mudanças das cláusulas do contrato, como alteração da divisão de recursos e pagamentos. Já o parecer do Conselho Fiscal trazia em documento anexo uma mensagem do presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, dizendo que os pareceres tinham sido aprovados de forma unânime. Mas, quando foi apresentado em plenário o parecer do fiscal, o mesmo trazia 5 votos a favor de sua aprovação e 2 votos contrários à sua aprovação. Com medo do contrato não ser aprovado diante de tantos questionamentos, os grupos da base de apoio de Rodolfo Landim foram contactados. Aos líderes, a incumbência de mobilizar seus membros a votarem pela aprovação. Eles passaram a responder aos questionamentos internos do contrato
e polarizaram o debate entre situação e oposição, considerando a votação que iria acontecer no dia 8 como uma prévia da eleição de dezembro. Isso tudo ocorreu durante o fim de semana da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Os apoiadores da gestão atual transformaram uma discussão que deveria ser técnica e benéfica às finanças do clube numa batalha política. Ao fim da votação, 218 votos a favor e 149 contra. Houve muita festa e fotos para comemorar a vitória. Para eles, que já pensam na eleição de dezembro, a situação ainda mantém 60% dos votos contra 40% da oposição, o suficiente para vencer o próximo pleito. O colunista do UOL, Rodrigo Matos, trouxe 4 pontos de vantagem do contrato que favorecem a Globo. Limitador de inflação, no primeiro ano, limite de 5%, no segundo e terceiro ano, 15%. Caso a inflação, medida através do IPCA, ultrapasse esse índice, a Globo pode rescindir o contrato caso não haja acordo com os clubes. 2. Falta de garantia de exibição dos jogos do Flamengo. Tendo a audiência como um dos fatores para aumentar a receita na divisão desse bolo, não há garantia de exibição dos jogos do Flamengo na TV aberta. A Globo tem o poder de escolher quais jogos vai exibir em sua grade. Questionado, o vice de marketing, Gustavo Oliveira, disse ter a sensação de que a emissora não vai deixar de exibir os jogos do Flamengo para pagar menos, mas que isso não está garantido em contrato. 3. Pay-per-view. A falta da garantia mínima, pagamento relacionado somente aos 8 meses de duração do brasileiro, não mais os 12 meses, e a divisão igual à TV aberta e fechada. 4. Queda de receita. A dependência de performance de outros clubes, pois caso um clube da Libra seja rebaixado, o valor cai 11%. O mesmo vale para a adesão de rivais ao novo contrato. E se mais equipes aderirem, o valor de 1,3 bilhão se mantém e a divisão é maior. Ainda podemos incluir as já explicadas limitação de direitos de marketing e o tratamento coletivo sem diferenciação, fora o conflito de interesse. Vamos supor que Flamengo e São Paulo cheguem à última rodada do Brasileirão com a equipe paulista, precisando vencer para permanecer na primeira divisão. O que faria o Flamengo nessa situação? Vence a partida e perde 11% da receita do contrato, ou faz corpo mole para o adversário vencer e manter os valores do negócio? Situação complicada e que pode vir a acontecer. Fica a conclusão de que o Flamengo saiu de malvadão egoísta capitalista para ser o socialista bonzinho do Leblon nesse contrato. Bom, se você gostou desse vídeo, que deu muito trabalho para ser feito, deixe seu like, se inscreva no canal e o compartilhe também. É muito importante para que essa informação chegue a mais torcedores e ao público. Você também pode ajudar contribuindo com um Pix, um QR Code aqui na tela. Um abraço e saudações rubro-negras.